Em 2024 eu faturei os meus primeiros 6 dígitos no digital. E inúmeras portas se abriram para mim e para minha esposa. Sem escritórios, sem investidores, sem equipe. E sabe o que todo mundo me disse quando eu contei isso? Daniel, agora você precisa escalar, você precisa contratar uma equipe, você tem que abrir um escritório, você precisa crescer isso aí. Eu geralmente não comento muito sobre isso no meu Instagram, mas eu acho importante colocar nesse vídeo aqui. Entre 2022 e 2024, eu tentei um modelo tradicional de crescimento. Fiz uma sociedade com uma especialista em branding e arquétipos. Eu entregava todo o conteúdo estratégico e ela entregava toda a consultoria arquetípica. A gente ganhava dinheiro mensal, mas no fim esse dinheiro não era meu. Depois, fiz uma parceria com um especialista em tráfego. Vendemos consultorias de alto ticket para diversos tipos de profissionais. Valor, 14 mil por cliente. Parecia incrível no papel. No final desse mesmo ano também a gente conseguiu fechar contrato de 40 mil reais em uma campanha apenas. E isso permitiu que a minha esposa, inclusive, coordenasse campanhas de publicidade aí na casa dos 300 mil reais. O maior dinheiro que eu já tinha visto até aquele momento. Mas sabe o que acontecia nos bastidores? Eu ia presencialmente tirar foto, gravar vídeo, editar e no fim das contas era uma prestação de serviço disfarçada de consultoria. Eu trabalhava no meu trabalho durante o dia, produzia conteúdo à noite, fazia calls de prospecção que no fim das contas drenavam muito a minha energia. Eu não tinha tempo para nem jantar com a minha esposa praticamente. E isso foi muito ruim. Por sorte, o nosso relacionamento, como é pautado em Deus, a gente não foi corroído por esse tipo de situação. Né? O trabalho não corroeu o nosso relacionamento, mas por pouco. E o pior disso, eu não estava construindo autoridade. E aí eu recebi uma recomendação de um grande player aqui do YouTube, eu vou deixar os méritos aqui para ele, o Elton Luiz, que recomendou em um dos vídeos dele o livro Company of One, do Paul Jarvis. E esse livro, ele é muito interessante porque ele trabalha esse princípio de empresa de uma pessoa só. E o livro tem uma frase que me acertou no peito. Uma Company of One, uma empresa de uma pessoa só, é um negócio que questiona o crescimento. Não é ser pequeno porque você fracassa, é escolher ser pequeno justamente porque você é inteligente o suficiente para poder otimizar o trabalho e resolver os problemas sem fazer empilhamento de mais problemas. E quando eu digo mais problemas, é mais funcionários, mais despesas, mais reuniões, mais complexidade, mais burocracia. E o próprio autor, ele largou a vida na cidade dele, foi para a cidade de Vancouver, e ele se mudou para uma ilha no meio do nada, e ele continuou ganhando cada vez mais do que ele ganhava antes, trabalhando menos, com menos estrutura, e ele conseguiu provar uma coisa: crescimento cego é a principal causa de problemas em negócios. E eu vi isso aqui na minha própria pele. Quando eu tinha sociedades, eu tinha reuniões que muitas vezes não levavam a lugar nenhum, compromissos que não eram meus, dinheiro dividido que não compensava o estresse e o trabalho que eu realizava. A verdade é essa aí. Quando eu voltei a ser só eu tive lucro 100% meu e da minha esposa, da minha família, decisões 100% minhas, tempo 100% controlado por mim, trabalhando exatamente quando eu queria trabalhar. É claro que eu não vou ser hipócrita e dizer que o digital sustentava tudo. Não, eu tenho outros trabalhos, esses outros trabalhos sustentam a minha empresa. E isso é muito importante eu dizer, porque, como eu falei no primeiro vídeo, se você é um profissional que vende o seu conhecimento, você não precisa, ou no começo, você não vai deixar de fazer aquilo que você está fazendo antes para focar apenas no seu negócio, no seu empreendimento, porque a gente sabe que nós vivemos um país que tem uma relação risco muito alta para o empreendedor e isso afeta diretamente os resultados das empresas. Então eu abri mão da fonte principal de renda, do nada cair para o empreendedorismo é algo perigoso, principalmente num país que não colabora com isso e não incentiva esse tipo de ação, ok? Então eu quero pontuar isso e deixar isso bem claro. E eu confesso que eu realmente não ganho tanto quanto eu ganhava antes, mas eu entendo que hoje eu ganho melhor. O livro ele define 4 pilares que toda Company of One precisa ter, toda empresa de uma pessoa só precisa ter. E cada um deles eu aprendi realmente do jeito mais difícil, infelizmente. Mas eu não posso desconsiderar toda essa jornada, porque em cada momento desse
eu adquiri novas habilidades, eu aprendi a fazer coisas novas, eu vivenciei experiências que realmente agregaram toda essa jornada de construção dos meus trabalhos, da minha empresa. Mas eu achei muito interessante trazer aqui para vocês esses 4 pilares que esse livro embasa toda essa estrutura de empresa de uma pessoa só. O primeiro pilar é resiliência. E resiliência não é aguentar soco, é você se adaptar quando tudo muda. Tá? Eu fui reprovado 3 vezes no concurso que eu prestei, concurso que eu sempre sonhei. 3 anos estudando em torno de 14 horas por dia para eu conseguir atingir essa meta. Foram 3 nãos na minha cara o tempo todo. Mas no 4º ano eu fui aprovado nesse concurso. Então eu entendo que o conceito de resiliência é justamente aceitar a realidade, sem mimimi, sem frescura, por conta de um propósito maior. E esse propósito é maior que dinheiro. É justamente se adaptar quando o jogo muda. E em 2025, quando o Henrique, meu filho, nasceu, eu parei tudo. Eu poderia ter desistido, mas na verdade eu adaptei. Eu comecei a trabalhar somente de noite. Eu gravei conteúdo aos sábados, eu priorizei qualidade sobre quantidade. E isso, no meu entendimento, é a mais pura e simples realização desse primeiro pilar, que é a resiliência. Pilar número 2, autonomia. Autonomia não é trabalhar de pijama, tá? É justamente ter controle total sobre a sua vida. Mas para que eu possa ter autonomia, eu preciso ser muito bom no que eu faço. E eu particularmente passei 10 anos dominando o design, trabalhei em rádio aos 13 anos de idade, eu toquei bateria por 20 anos, desde os 9 anos de idade eu toco bateria, já fiz palestra para centenas de pessoas e inclusive na época que eu estudava para o meu concurso eu dava aula de redação. E quando você é insubstituível em uma habilidade, você realmente pode escolher os seus clientes, eles não te escolhem. Hoje eu não aceito mais call de prospecção, eu não vou presencialmente atender um cliente, eu não faço trabalho que não se alinha com os meus valores, com os meus princípios. Porque eu construí a autoridade suficiente para justamente trabalhar dessa maneira. Pilar número 3, velocidade. Velocidade não é trabalhar mais rápido. Velocidade é trabalhar de uma forma mais inteligente. Tarefas que me levavam dias numa agência, hoje eu levo 4 horas. Porque eu eliminei reuniões inúteis, eu cortei processos burocráticos e aprovações em camadas. E quando você é pequeno, você tem essa capacidade de virar rápido a página. O Netflix mudou o algoritmo, eu testo o novo formato no mesmo dia. Empresas grandes levam meses para fazer o que às vezes eu faço em horas. O pilar número 4, que é o pilar da simplicidade, ele foi disruptivo, ele me destruiu completamente. Por quê? Porque ele apresenta 2 empresas que elas trabalhavam na área de livros, né, bookmarks, a Delicious e a Pinboard. A Delicious cresceu tão rápido, levantou milhões e foi vendida para o Yahoo. Depois, enfim, aconteceu muitas coisas, foi vendido para outra empresa, depois para outra. No fim das contas, a Pinboard, que era um cara sozinho cobrando $11 por ano, simples, funcional, sem frescura. Em 2017, a Pinboard, desse um cara, comprou a Delicious por $35 mil, um valor praticamente simbólico, e fechou essa empresa. Então um cara sozinho engoliu uma empresa que tinha recebido milhões. Por quê? Porque simplicidade vence complexidade no longo prazo, a verdade é essa. E é claro que tudo isso é um viés, né? Eu estou trazendo esse viés porque é algo que eu entendi na minha vida que é uma prioridade, que é importante. É para você pode entender de forma diferente, e não há problema nisso. Você pode ser uma pessoa que pensa que realmente escalar uma empresa é ter muitos funcionários, você realmente ter que dedicar grande parte da sua vida de forma completamente exaustiva para aproveitar depois. Cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. Eu entendo que a gente tem que vender o nosso conhecimento, a gente precisa estruturar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente entende que é o correto e que é prioritário. Para mim hoje é a minha família, é o meu filho, né? E quando eu digo minha família, é minha esposa e meu filho, ponto. São essas pessoas. E se eu não consigo dar a eles o mínimo e o que para mim é o ativo mais importante da minha vida, que é o meu tempo, eu não estou priorizando as coisas corretas. Eu acho que isso é importante enfatizar aqui nesse vídeo. Para mim, o tempo, que é o nosso ativo mais importante, ele deve ser dedicado àqueles que nós amamos e que nós entendemos que vão nos acompanhar pelo resto da vida. Por isso que eu entendi que a Company of One é um modelo de negócio que me permite dar a eles esse tempo de qualidade. E qual seria a aplicação prática que isso tudo que eu falei muda para você? Agora você deve estar realmente se perguntando, né? Ok, Daniel, beleza, legal para você, mas e eu? Olha, eu não tô te vendendo nada agora, beleza? Eu tô te mostrando um caminho. Se você é advogado,
contador, designer, coach, qualquer profissional autônomo. Você não precisa virar uma agência para ganhar bem no digital. Virar uma agência pode ser a pior decisão que você vai tomar. E esse significado de agência também está relacionado com o salário fixo todo mês, mesmo que você não tenha nenhum cliente ou nenhuma venda, responsabilidade por outras pessoas, reuniões, processos, burocracia, enfim. A companhia de uma pessoa só, a empresa de uma pessoa só significa lucro direto no seu bolso, trabalhar com quem você deseja, quando você desejar e escalar a receita sem escalar dor de cabeça. É o que eu penso. Mais uma vez eu enfatizo, se para você esse processo dessa maneira é uma dor de cabeça e você entende que você não quer esse tipo de trabalho operacional, fique em paz no seu coração. É uma maneira de você fazer negócio, mas lembre-se das suas prioridades. Eu não tenho escritório hoje, eu trabalho aqui no meu estúdio em casa, eu não tenho funcionário, eu tenho freelancers pontuais quando eu preciso do trabalho deles, mas eu não tenho sócio, eu não tenho parceria, eu não tenho... enfim, as parcerias são estratégicas, temporárias, e eu faturei esses dígitos em 2024, junto com outras pessoas sim, mas a um custo alto, a um desgaste alto. E eu entendi que hoje as prioridades são mais importantes em outros aspectos do que o dinheiro necessariamente. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o livro Company of One. Nos próximos, vou destrinchar cada capítulo e vou aplicar isso à minha vida real, obviamente, né? Ao que eu já vivenciei dentro dessa jornada de 10 anos no digital, os erros que eu cometi tentando crescer a qualquer custo e como que eu voltei a ser um homem só, sem perder a receita que eu tinha antes. E se você quer acompanhar essa jornada, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sino. Tá? Eu posto um vídeo toda semana, ou mais vezes durante a semana, sobre justamente essa arquitetura de um negócio lucrativo sem você virar escravo dele. E o segundo pedido para você, me segue no meu Instagram, @danielbarbosa.pro. É lá que eu posto conteúdo todos os dias sobre esse processo e sobre esse modelo de negócio de uma pessoa só. Falo também de comunicação estratégica, como equilibrar a CLT ou sua vida empresarial com empreendedorismo digital, mas tudo isso equilibrado com a paternidade sem enlouquecer, tá bom? Então o link está na descrição. E uma última coisa, se você já tentou crescer o seu negócio e você se sentiu mais preso do que livre, comenta aqui embaixo a palavra livre. Quero saber se tem mais gente nessa trincheira junto comigo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!